Brigada Militar explica como fica o policiamento em Novo Hamburgo durante a Copa do Mundo. Vereadores mantêm 2 vetos do Executivo. Essas e outras informações você confere agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. Vereadores mantêm 2 vetos na sessão do dia 5 de maio. Os parlamentares mantiveram o veto integral ao projeto de lei de Patrícia Beck, que cria o programa de treinamento para o atendimento ao cidadão, voltado a todos os funcionários públicos municipais que trabalham diretamente com a população. O motivo apresentado pelo Executivo é vício de origem, ou seja, esse tipo de proposta somente poderia ser de autoria do prefeito. Também foi mantido o veto parcial ao projeto de lei de enfermeiro Vilmar, que institui a semana de esclarecimento sobre os malefícios do cigarro. O Executivo vetou o artigo 2º, o qual determina que cabia à Prefeitura promover palestras e campanhas educativas de conscientização e orientação sobre os malefícios do cigarro. O motivo também foi vício de origem. O projeto de resolução de Luiz Fernando Farias, que altera o regimento interno da Câmara Municipal, foi rejeitado em segundo turno na sessão de 5 de maio. A proposta determinava que resoluções da Câmara teriam força de lei, sem necessidade de sanção do Executivo. Após debate, votaram contra o PR Inspetor Luz, Antônio Lucas, Jorge Tache e Raul Cássio. Como era preciso voto favorável de ao menos 2/3 dos vereadores, o projeto foi rejeitado. E vendo isso aqui, essa união da lei ordinária com a resolução, nós teríamos aqui um chifópago jurídico, que é ligado um ao outro, no caso aqui por inclinação jurídica. Então eu não concordo por essas razões, porque em nenhuma pesquisa que eu fiz eu encontrei esse termo de lei ordinária, resolução com força de lei ordinária. Não tem juridicamente, não existe. Então nós estamos criando aqui algo inexistente no mundo jurídico. Muito obrigado, senhor presidente. O que se pretende com esse projeto é dar força de lei ordinária às resoluções da Câmara, para que o presidente da Câmara tenha a oportunidade, após do crivo deste plenário, de resolver as suas questões administrativas sem precisar remeter isso para o prefeito municipal. E eu cito esse exemplo para o senhor, que é o exemplo das Assembleias Legislativas, também da nossa Câmara Federal e do Senado Federal. Isso diz respeito às questões administrativas. Nós não faremos, por exemplo, aqui a votação de verbas por resolução, nós não faremos aqui, por exemplo, a nomenclatura de ruas por projeto de resolução. Gilberto Có, Betinho, pediu 15 dias de vista na sessão do dia 5 ao projeto de lei de professores Surcó, que cria o histórico médico escolar para alunos das escolas das redes pública e particular. De acordo com a proposta, o histórico deverá ser preenchido no momento da matrícula ou rematrícula do estudante na instituição de ensino. Caberá aos pais ou responsáveis fornecer as informações médicas necessárias. Após esses 15 dias de vista, o projeto retorna automaticamente à pauta de votação. O projeto de lei do Executivo, que inclui um representante da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana e um representante do Centro de Desenvolvimento e Amparo Autista em Novo Hamburgo, no Conselho dos Direitos e Cidadania da Pessoa com Deficiência, foi votado e aprovado na sessão de 7 de maio. A proposta altera uma lei municipal e amplia a composição do Conselho, passando os atuais 16 para 18 membros, respeitando a composição paritária. No dia 7 de maio, o secretário de Desenvolvimento Social, Hélio Pacheco, reuniu-se com os vereadores para pedir a inclusão de 2 projetos do Executivo na pauta de votações. Ambos autorizam a transferência de recursos para o município. Um dos projetos trata do recebimento de R$400 mil da União para a construção de uma sede para o Centro de Referência em Assistência Social do bairro Santo Afonso. A contrapartida do município será de R$40 mil. A outra proposta permite que Novo Hamburgo receba R$28 mil do governo estadual,
referente a saldo reprogramado do Fundo Estadual de Assistência Social. Essa verba será aplicada no projeto Catavida em Cena, voltado à educação ambiental. Os 2 projetos foram aprovados por unanimidade em primeiro turno. A seguir, Jornal Viaduto é homenageado na Câmara. A partir de fevereiro de 2014, as sessões da Câmara Municipal de Novo Hamburgo vão acontecer em novos dias e horários. Nas segundas, às 6 horas da tarde e nas quartas, às 1h15 da tarde. A mudança foi realizada para permitir maior participação da comunidade. Para aqueles que não podem conferir as votações no plenário, é possível assisti-las aqui no canal 16 da NET ou no site do Legislativo. As transmissões da programação vão ocorrer a partir de fevereiro, às segundas e terças-feiras, das 5 da tarde às 10 da noite e às quartas e quintas-feiras, da 1 da tarde às 8 horas da noite. Acesse mais informações no site www.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os integrantes do Coral Amigos da Câmara cantaram o hino nacional e o hino rio-grandense na sessão do dia 5 de maio. De acordo com o regimento interno da Casa, as 2 composições devem ser entoadas na primeira sessão de cada mês. O Coral Amigos da Câmara foi criado durante a presidência do vereador Cleonir Bassani em 2005. Desde então, é regido por Liris Neumann e conta com servidores ativos e inativos do Legislativo Municipal e participantes da comunidade em geral. O associado da Autorrede Serviços Automotivos, Vicente Bonato, participou da sessão do dia 5 de maio para falar sobre a campanha do Agasalho 2014. No dia 31 de maio, as doações podem ser levadas na pista de eventos do município, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. As doações também podem ser entregues nas oficinas associadas. Em 2013, foram arrecadadas quase 4.000 peças, entre roupas, calçados, bolsas e roupas de cama. A moção que manifesta protesto ao governo do estado pela convocação do efetivo da Brigada Militar de Novo Hamburgo para atuar na segurança da Copa do Mundo durante a realização de jogos em Porto Alegre foi rejeitada na sessão de 5 de maio. A proposta é uma iniciativa dos vereadores professores Surcó, Raul Cássio, Inspetor Luz e Sérgio Ranich. Os autores apontam que os veículos de comunicação noticiaram o deslocamento de 2.000 policiais do interior para Porto Alegre para a cobertura dos Jogos da Copa do Mundo e destacam a constante insegurança que assola Novo Hamburgo, que figura no ranking das cidades com mais alto índice de criminalidade. Votaram a favor da moção Inspetor Luz, Jorge Tache, professores Surcó e Raul Cássio. Votaram contra Antônio Lucas, Cristiano Coller, Gilberto Có, Luiz Fernando Farias e Roger Correa. O comandante regional da Brigada Militar, Tenente-Coronel Carlos Armindo Tomé Marques, participou da sessão de quarta-feira, dia 7, para falar sobre o policiamento ostensivo em Novo Hamburgo durante a Copa do Mundo. Marques destacou que a Brigada Militar está se preparando para a Copa do Mundo há bastante tempo. Entre as operações previstas e já em andamento, destaca-se a fecha-quartel, que implica colocar todo o efetivo administrativo nas ruas. De quarta-feira de cinzas para cá, a corporação aqui fez com que os resultados que começamos lá a colocar em relação à apreensão de armas, em relação a drogas, em relação à recaptura de foragidos, em relação a prisões em flagrante delito, na sua maioria, Novo Hamburgo, aumentaram em cerca de
34,5%. Justamente visando esta meta que é a operacionalidade. O jornal O Viaduto foi homenageado pela passagem de seu primeiro ano de fundação na sessão do dia 7 de maio. O proponente, Roger Correa, criador da Frente Parlamentar pela Democratização dos Meios de Comunicação, destacou que a liberdade de imprensa é um dos valores primordiais da democracia. Ele disse que no Brasil, os meios de comunicação estão nas mãos de poucas famílias. Por isso, o jornal O Viaduto ajuda a tornar Novo Hamburgo uma cidade mais democrática. Emocionado, o diretor Everton Luiz Félix agradeceu a homenagem. Ele contou que o nome do jornal faz referência aos bairros que são separados do restante da cidade pelo viaduto e que a distribuição do jornal é gratuita. O Viaduto tem 12 páginas e uma tiragem de 5.000 exemplares. A próxima novidade será a possibilidade de se assinar a publicação. Os 87 anos de Novo Hamburgo foram homenageados na sessão do dia 7 de maio. A ação foi proposta pela bancada do PT, integrada por Gilberto Có, Betinho, Nasson Luciano e Luiz Fernando Farias. Betinho destacou que o município adota com muito orgulho as pessoas que vêm de outros locais. Segundo ele, a indústria caçoadista já foi grande atrativo. E hoje, há ainda diversas outras áreas nas quais os hamburguenses de nascimento ou por opção se destacam. O vice-prefeito Roque Serpa também ressaltou a receptividade do hamburguense. A seguir, confira indicações e pedidos de providências dos vereadores. A partir de fevereiro de 2014, as sessões da Câmara Municipal de Novo Hamburgo vão acontecer em novos dias e horários. Nas segundas, às 6 horas da tarde e nas quartas, às 1h15 da tarde. A mudança foi realizada para permitir maior participação da comunidade. Para aqueles que não podem conferir as votações no plenário, é possível assisti-las aqui no canal 16 da NET ou no site do Legislativo. As transmissões da programação vão ocorrer a partir de fevereiro, às segundas e terças-feiras, das 5 da tarde às 10 da noite e às quartas e quintas-feiras, da 1 da tarde às 8 horas da noite. Acesse mais informações no site www.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Confira agora as sugestões encaminhadas pelos vereadores ao Executivo na última semana com a repórter Virgínia Machado. Na semana passada, os vereadores apresentaram 74 pedidos de providências. Jorge Tache solicitou diversas melhorias para as ruas do bairro Santo Afonso, Rondônia, Ideal e Liberdade, como trocas de lâmpadas queimadas, capina, limpeza, operação tapa-buracos, conserto de bocas de lobo, desentupimentos de rede de esgoto, colocação de britas e podas de árvores. Cristiano Kohler sugeriu estudo técnico sobre a viabilidade de mão única na rua Valquíria Spindler. O vereador ainda pede conserto de quebra-molas na rua São Leopoldo, colocação de redutor de velocidade no cruzamento da Colúmbia com a Cândido Portinari e conserto da iluminação do monumento da entrada de Novo Hamburgo, na BR-116. Antônio Lucas solicita conserto de boca de lobo na rua Maria Elza Brown, poda de árvores na rua Germano Dietrich e Erne Trivler e retirada de entulhos na Venâncio Aires. Entre as várias reivindicações de Luiz Fernando Farias, destaca-se a operação tapa-buracos nas ruas Jacinto, Manaus e Federico Pedro Auler, entre outras. Recolhimento de galhos em diversas vias, conserto de infiltração na Demétrio Ribeiro e estudo técnico para a implantação de um redutor de velocidade na Vidal Brasil. Gilberto Có, o Betinho, pede implantação de um semáforo para pedestres em frente à Escola Estadual Vila Becker e recolhimento de lixo na Rua Guaíba.
Nasson Luciano solicita a colocação de quebra-molas na rua Campo Bom. Professor Surcó aponta que é preciso implantar semáforo na rua Aloísio de Azevedo, esquina com a São Luís Gonzaga, repintar faixa de segurança em frente às escolas Samuel Ditti e Hugo Engelmann e instalar redutores de velocidade na rua Álvaro Guilherme Conrá. O vereador também solicita a presença da Guarda Municipal em frente à Escola Bela Adormecida. Da lista de inspetor Luz, consta um conserto de buracos e irregularidades em toda a extensão das ruas Acarati e Tabajara, além de asfaltamento na Curte Jacob. Raul Cássio solicita a liberação de estacionamento em dias específicos em frente à Capela São Miguel. Para isso, segundo o vereador, será necessário utilizar parte do passeio público. Por fim, Gerson Petef busca melhorias no canteiro entre os pilares de sustentação da Transurb, a partir da estação Novo Hamburgo, em direção ao bairro Santo Afonso. A lista completa pode ser acessada no site sapl.câmaranh.rs.gov.br. Obrigada e até o próximo Câmara Notícias. Na semana passada, começaram a tramitar na Casa uma moção e 11 projetos de lei. Projeto de Lei número 55 de 2014 assegura às populações negras, indígena e de outras etnias vulneráveis à discriminação e aos deficientes físicos a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos dos órgãos da administração pública direta e da administração pública indireta do município de Novo Hamburgo. Autor, enfermeiro Vilmar. Projeto de Lei número 56 de 2014 autoriza a revisão geral anual da contraprestação pecuniária dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas. Autor, executivo. Projeto de Lei número 57 de 2014 autoriza o reajuste do prêmio por produtividade dos servidores da Comusa, Serviço de Água e Esgoto, previsto na Lei Municipal número 2594 de 2013, que dispõe sobre o prêmio de produtividade aos detentores dos cargos de agente de relacionamento com o cliente 2, previsto na Lei Municipal número 2247 de 2010, e dos cargos de leiturista, previsto na Lei Municipal número 1799 de 2008. O autor é o Executivo. Projeto de Lei número 58 de 2014 autoriza o reajuste do auxílio alimentação dos servidores do município, previsto na Lei Municipal número 1798 de 2008, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores municipais. Autor, Executivo. Projeto de Lei número 59 de 2014 autoriza o reajuste do auxílio alimentação dos servidores da Comusa, Serviço de Água e Esgoto, previsto na Lei Municipal número 1799 de 2008, que institui o plano de classificação de cargos e funções para os servidores da Comusa, Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, e na Lei Municipal número 2247 de 2010, que institui o plano de classificação de cargos e funções da Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo. Autor, Executivo. Projeto de Lei número 60 de 2014, da nova redação aos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º ao parágrafo 3º, todos do artigo 4º, e ao caput e ao parágrafo 4º do artigo 12 da Lei número 154, de 24 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores públicos do município. Autor, Luiz Fernando Farias. Projeto de Lei número 62 de 2014 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos membros do Poder Legislativo. Autor, Mesa Diretora. Projeto de Lei número 63 de 2014 cria e denomina as escolas de educação infantil Vila das Flores, Bem-Te-Vi e IP Amarelo no município. Autor, Executivo. Projeto de Lei número 64 de 2014 abre crédito adicional especial no valor de R$ 28.049,37. Autor, Executivo. Moção número 11 de 2014 manifesta apelo para que o Senado Federal vote o projeto de Lei 166 de 2009, de autoria do senador Inácio Arruda, que concede isenção do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre bicicletas. Autor,
Roger Correia. Para saber mais informações sobre os projetos que estão em tramitação na casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. O professor da Fevale, Marcelo Machado de Oliveira, vai falar na sessão de 12 de maio sobre quiropraxia. A iniciativa é do vereador professor Surcó. A enfermeira orientadora do aleitamento materno do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Alaide Gamarra, e o enfermeiro responsável pelo SUS em Casa, Luiz Besson, falam na sessão de 14 de maio sobre o Dia Municipal da Enfermagem. A iniciativa é do vereador enfermeiro Vilmar. Pedrinho Oliveira usa a tribuna popular para divulgar as atividades desenvolvidas pela Sociedade Novos Talentos na sessão de 14 de maio. Para saber mais informações sobre o Legislativo, acesse o site portal.câmaranh.rs.gov.br. Você pode também acompanhar as notícias pelo twitter.com/câmaranh e as reportagens da TV Câmara no endereço youtube.com/TV Câmara-NH. O Câmara Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.